Agora vamos construir as paredes. Primeiro, para construir as paredes, eu vou vir aqui ó, em opções, ambiente de trabalho, mais opções, e vou verificar se aqui em recursos experimental está ativado a guia de distância. Essa guia de distância é um recurso que vem a partir da versão do ArchiCAD 27 e ela possibilita eu determinar uma distância dos elementos. Bom, verificado isso, se isso estiver ativo, ok. Bom, agora eu vou na minha ferramenta parede. Aqui, minha ferramenta parede. Vou dar 2 cliques nessa minha ferramenta para eu abrir as definições desta ferramenta. A princípio eu vou deixar lá no pavimento térreo, primeiro pavimento, vou colocar uma espessura de 15 centímetros e vou colocar como material um tijolo cerâmico. Tá? Como o acabamento final da minha parede, eu vou vir aqui em modelo e vou habilitar aqui a pintura desta parede. Então ela é uma parede de tijolo cerâmico com uma pintura em branco. Lembrando que essa é uma parede genérica. Também posso construir uma parede composta ou uma parede por perfil complexo. Mas no caso a gente vai fazer uma parede genérica de 15 centímetros de tijolo cerâmico pintada de branco. Ok. Bom, aqui em método de geometria eu tenho algumas opções. Eu posso fazer uma parede única, uma parede contínua, uma retangular, um retangular inclinado, tá? Assim como também eu tenho aqui as linhas de referência, se eu quero fazer de uma face ou da outra, centralizado. Aqui também eu tenho a opção de a gente regular se eu quero a parede composta ou a parede genérica e também o material. No nosso caso aqui, como eu vou construir a parede em volta, né, desta laje, considerando essa laje, eu vou usar um recurso do ArchiCAD que é a varinha mágica. O que é essa varinha mágica? Eu vou clicar com o botão, com a barra de espaço, vou manter a barra de espaço pressionada, pode verificar que ela vai fazer um desenho temporário dessa minha parede. Eu só preciso verificar, né, se essa parede ela está sendo construída para o lado de dentro ou para o lado de fora. E aí, neste caso, eu preciso mudar aqui a minha face. No nosso caso aqui, eu vou fazer a parede para dentro da minha laje. Bom, basta eu pressionando a barra de espaço, clicar, pronto, já fiz a parede. Tá? Bom, uma dica, né? Às vezes pode acontecer tá vendo que automaticamente ele já apareceu as linhas guias aqui, ó. Né? Se não aparecer com essas paredes aí, eu preciso verificar lá se aquela opção que a gente viu anteriormente está ligada. Ou uma outra sugestão é eu selecionar a minha laje, clicar com o botão direito, ordem de visualização e passar para trás, né? Porque uma limitação dessas guias é que quando eu estou construindo uma parede, eu pego outras paredes quando eu estou construindo, eu não consigo, ele não entende a laje, tá? É uma simples limitação. Bom, considerando aqui que eu vou construir uma laje, uma parede aqui, né? Ele vai me dar essa distância, né? As linhas guias elas vão acontecer de acordo com o zoom. Então, no caso, estou dando um zoom aqui, então só vai aparecer 2 distâncias para mim. Então, eu vou escolher, no meu caso aqui, vou dar um tab. Tá vendo que ele já foi um marcadorzinho ali, então eu vou colocar a distância, né? Nesse caso 2,95. Vou dar o tab para ele e para o outro, caso 0. E aí eu já tenho aqui a minha opção para construir essa minha parede. Ela tem 3,35.
beleza? Vou construir uma outra parede aqui, de uma distância qualquer, e a partir daí eu vou ajustando as medidas, né? 1,30, 0, 1, aí eu tenho 2,45, 0, tenho aqui mais também 1,30 e 0. Vou colocar aqui qualquer distância, depois a gente vai entender uma situação aqui. 0, 2,80. Nesse caso aqui, até aqui. Bom, nesse caso aqui, o que eu preciso? Né? Eu preciso juntar essa parede com essa parede aqui. Então, eu seleciono essas duas paredes clicando no Shift e aí eu tenho aqui, ó, interceptar. Certo? Beleza? Bom, e aí com isso eu vou terminando de construir as minhas paredes. Um detalhe é que se eu quiser em algum momento cortar essa parede aqui, basta com a ferramenta seta. Se eu clicar no teclado, no Ctrl, tá vendo que ele vai aparecer uma tesourinha e eu clico, ele tira aquele segmento de parede. Um detalhe importante quando a gente constrói a parede, principalmente utilizando a varinha mágica, né? Muitas vezes essa opção aqui de grupo ele está ativo. Então quando eu seleciono a parede, ele seleciona todo mundo, né? Nesse caso aqui, o que eu preciso fazer para eu poder tirar essa parede aqui, que essa parede aqui não existe. Aqui depois ele vai virar um guarda-corpo. Se isso aqui tiver selecionado, eu venho aqui suspender o grupo, nessa opção aqui, e aí eu seleciono essa parede, e aí eu consigo deletar ela automaticamente. Eu tenho uma parede que ela começa a 1,70 daqui. Como é que eu consigo construir essa parede a partir de 1,70 daqui, sendo que quando eu pego essa minha, a guia, ela não pega a minha laje, né? Então, uma das opções é, eu levo o meu cursor até aqui, né? Quando ele aparecer lá, distância, eu levo o meu cursor aqui, para onde eu quero, e aí eu vou digitar a medida 1,70, pronto. Daí nesse caso ela tem 2,85, certo? Agora para a gente conferir essa medida aqui, eu tenho a ferramenta aqui, ó, medir, ou no comando M, que eu tenho aqui 1,70, certo? Bom, uma coisa que a gente pode fazer também, ó, para eu fechar essa parede aqui, eu tenho essa medida aqui, ó, que é 2,65. Aí, ó, lembrando sempre o lado da parede, né? Se eu quiser alterar o lado da parede, eu vou aqui, ó, C, apertando no comando C, ele vai alterando aí para mim. Até aqui, ó, certo? Bom, nesse caso aqui, eu vou estender essa parede, né? Tá vendo? Estender essa parede até aqui. Então eu venho aqui, ó, seleciono essa parede, tenho essa opção ajustar, e aí eu clico aqui, ó, ela vem até aqui, pronto. E aí com Ctrl eu corto este item aqui, beleza? Quando eu for construir uma nova parede, no caso aqui eu tenho uma parede de drywall, eu venho aqui, parede, eu vou mudar o tamanho dela aqui, drywall,
certo? E para não precisar entrar aqui no diálogo de definições, eu posso, com o cursor do mouse, girar. Eu posso girar o cursor do mouse até encontrar a espessura da parede, aqui, ó, 10 centímetros. Pronto. Então agora eu tenho aqui 0, 1,75. Essa medida aqui interna, comando C, né, no teclado, tecla C no teclado, fechei aqui, assim como eu vou fechar aqui também.